Olá, sejam bem-vindos à videoaula sobre glicólise. A glicólise é uma sequência metabólica composta por um conjunto de 10 reações catalisadas por enzimas livres no citosol, na qual a glicose é oxidada produzindo duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e dois equivalentes reduzidos em NADH+, que serão introduzidos na cadeia respiratória ou na fermentação. É uma das principais rotas para a geração de ATP nas células e está presente em todos os tipos de tecidos. A importância da glicólise em nossa economia energética é relacionada com a disponibilidade de glicose no sangue, assim como tanto a habilidade da glicólise gerar ATP tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. A glicose é o principal carboidrato em nossa dieta e é o açúcar que circula no sangue para assegurar que todas as células tenham suporte energético contínuo. O cérebro utiliza quase exclusivamente glicólise como combustível. A quebra dos 6 carbonos da glicólise em duas moléculas de piruvato com 3 carbonos ocorre em 10 passos, os primeiros 5 dos quais constituem a fase preparatória ou fase de investimento, e os 5 seguintes, a fase de geração de ATP ou fase de rendimento, que vamos descrevê-los a seguir. Na fase inicial preparatória da Na fase inicial preparatória da glicólise, ou fase de investimento, a glicose é fosforizada duas vezes por ATP e clivada em duas trioses fosfato. Nesta fase, a célula gasta duas moléculas de ATP e processam-se 5 reações bioquímicas. Nenhuma energia é armazenada. Pelo contrário, duas moléculas de ATP são investidas nas reações de fosforilação. Na primeira reação, a glicose que entra nos tecidos é fosforilada no grupo hidroxila em C6, com gasto energético de uma molécula de ATP, dando origem à glicose 6-fosfato e ADP. Essa reação, catalisada pela enzima hexoquinase, é irreversível sob condições fisiológicas devido ao seu ΔG altamente negativo. Trata-se de um dos 3 passos que regulam a glicólise. A fosforilação da glicose, na primeira reação, impede que esta saia da célula novamente. Ao adicionar o grupo fosfato à glicose, ela se torna uma molécula carregada negativamente e é impossível atravessar passivamente a membrana celular, mantendo-a aprisionada dentro da célula. A glicose 6-fosfato é um ponto de ramificação no metabolismo de carboidratos. Ela é um precursor para quase todas as rotas que utilizam a glicose, incluindo a glicólise, a via das pentoses fosfato e a síntese de glicogênio. De um ponto de vista oposto, ela também pode ser gerada a partir de outras rotas do metabolismo de carboidratos, tais como a glicogenólise, a via da pentose fosfato e a gliconeogênese. As exoquinases, enzimas que catalisam a fosforilação da glicose, são uma família de isoenzimas tecido-específicas que diferem em suas propriedades cinéticas. As quinases são enzimas que catalisam a transferência de um grupo fosforil terminal do ATP para um aceptor nucleófilo. No caso da exoquinase, o aceptor é uma hexose normalmente de glicose, embora a exoquinase possa catalisar a fosforilação de outras hexoses comuns, tais como D-frutose e D-manose. A exoquinase, como muitas outras cinases, requer magnésio para sua atividade, pois o verdadeiro substrato da enzima não é ATP e sim magnésio ATP. Em muitas células, parte da exoquinase se encontra ligada às porinas na membrana mitocondrial externa, as quais dão a essa enzima o acesso precoce ao ATP recém-sintetizado conforme ele sai da mitocôndria. Na segunda reação, catalisada pela enzima glicose-fosfato isomerase, a glicose 6-fosfato, uma aldose, é convertida num processo de isomerização reversível em frutose 6-fosfato, uma cetose, assim permitindo o sítio de entrada para a frutose da dieta na glicólise. Esta isomerização tem um papel crítico na química geral da via glicolítica, uma vez que o rearranjo dos grupos carbonil e hidroxil em C1 e C2 é uma preparação necessária para os próximos 2 passos.
A fosforilação que ocorre na reação seguinte, a reação 3, requer que o grupo C1 seja primeiramente convertido de um carbonil para um álcool e, na reação seguinte, reação 4, a clivagem da ponte entre C3 e C4 pela aldolase requer um grupo carbonil em C2. Na reação número 3, a célula investe outra molécula de ATP para fosforilar a frutose 6-fosfato e convertê-la em frutose 1,6-bifosfato. Esta é também uma reação irreversível e de controle desta via metabólica, catalisada pela enzima fosfofrutoquinase, que é a enzima marca-passo da glicólise. Esta etapa ocorre para deixar a molécula simétrica para a reação de clivagem na etapa seguinte. Na reação 4, a frutose 1,6-bifosfato é clivada em duas trioses, a gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Esta reação é catalisada pela enzima aldolase. O gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato são isômeros facilmente interconversíveis pela enzima triose-fosfato isomerase. Ocorre então a conversão da dihidroxiacetona P em gliceraldeído 3P, a única triose que pode continuar sendo oxidada. Na fase de geração da ATP, ou fase de rendimento, o gliceraldeído 3-fosfato, uma triose fosfato, é oxidado pelo NAD e fosforilado usando fosfato inorgânico. A ponte de fosfato de alta energia gerada nesta etapa é transferida ao ADP para formar o ATP. O fosfato restante também é rearranjado para formar outra ponte de fosfato de alta energia que é transferida ao ADP. Como há 2 mols de triose fosfato formados, o resultado da fase de geração de ATP é de 4 ADPs e 2 NADH. O resultado é uma produção global de 2 mols de ATP, 2 mols de NADH e 2 mols de piruvato por mol de glicose. Na primeira reação desta fase, a número 6 no segmento da fase anterior, cada gliceraldeído 3-fosfato é oxidado ou desidrogenado pelo NAD+, e o NAD+, passa a NADH, e fosforilado por um fosfato inorgânico, dando origem a 1,3-bifosglicerato, 1,3-BPG. Esta reação é catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Na reação 7, catalisada pela enzima 1,3-BIP, glicerato quinase, a 1,3-BPG transfere um grupo fosfato para a molécula de ADP, dando origem a uma molécula de ATP e a 3-fosfoglicerato. Esta é a primeira etapa da glicólise que sintetiza ATP diretamente na via. Na reação 8, a enzima fosfogliceromutase reposiciona o grupo fosfato 3-fosfoglicerato, dando origem a 2-fosfoglicerato, o grupo fosfato ligado a carbono 2, preparando o substrato para a próxima reação. A reação 9 é uma reação de desidratação catalisada pela enzima enolase. O 2-fosfoglicerato é desidratado formando uma molécula de água e fosfoenolpiruvato, PEP, um composto altamente energético. Foi devido a esta configuração energética que o grupo fosfato foi transferido da posição 3 para a 2 na reação anterior. A reação 10, a última desta via metabólica, catalisada pela enzima piruvato quinase, há a transferência do grupo fosfato do fosfoenolpiruvato para uma molécula de ADP, formando-se então uma molécula de ATP e piruvato. Tendo em conta que por cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato produz-se 2 moléculas de ATP. Na glicólise são produzidos ao todo 4 ATPs e gasto 2. O saldo energético é de 2 moléculas de ATP e 2 NADH por molécula de glicose.